Olá, dando sequência a esse curso de Delphi, essa é a segunda parte de lógica. Eu só vou dar uma pequena mudada agora, porque no primeiro vídeo eu reparei que, como eu estava usando o navegador, o vídeo não ficou tão bom. A resolução daqui do texto não ficou muito boa, mas eu vou disponibilizar esse link aqui, ele vai estar junto com os vídeos, tá? Então aí todo mundo consegue ver. Então agora eu vou usar o próprio Adobe para abrir, só para facilitar a vida, tá? Para ele ficar um pouquinho mais, digamos assim, mais legível, ok? Então vamos lá, visualizar, modo de tela cheia. É isso aí, vamos lá. Como eu expliquei no primeiro vídeo, eu fiz uma busca na internet por uma apostila de lógica de programação, encontrei aqui o vídeo do senhor Paulo Sérgio de Moraes, que a última atualização dele nessa apostila foi 4 de abril de 2000. Como eu disse no vídeo anterior, não tem problema nenhum, já que a lógica é a mesma. O que pode ser um exercício aqui, uma técnica ali diferente, alguém pode ter uma ideia nova, mas o conceito básico é o mesmo. Então, não tem problema nenhum usar a apostila do senhor Paulo Sérgio de Moraes, que está muito boa, diga-se passagem, tá? Eu gostei muito da forma que ele desenhou os tópicos. Sinceramente, como deu para perceber na aula anterior, eu não destrinchei a apostila, só li os tópicos, basicamente. Então, eu estou fazendo isso, gravando aqui os vídeos. Então, estou passando tópico por tópico. Então é isso aí. Vamos lá. Na primeira aula a gente viu aqui essa parte da introdução, lógica, sequência lógica, instruções, algoritmos, programas e um primeiro exercício. Depois nós demos uma sequência, onde a gente começou a parte de desenvolvendo algoritmos, a gente começou com pseudocódigo, regras para a construção de algoritmo, fases, exemplos de algoritmo, teste de mesa e exercício de novo. Beleza? E agora entramos na terceira, no que ele colocou aqui como terceira etapa, terceiro tópico, né? Diagrama de bloco. Como eu deixei claro na aula anterior, algumas partes assim eu não vou me aprofundar muito. Esta daqui é uma parte que eu não vou me aprofundar muito neste momento, tá? Basicamente uma parte que a gente, os desenvolvedores conhecem como LM, que é a parte de gerenciamento de software, a parte de documentação, que você vai usar muito esses caras aqui, esses diagramas, entendeu? Então, como o intuito aqui da aula é ensinar a programar, e a gente não vai trabalhar muito com isso agora nesse começo, e quem começa também ninguém cobra esse tipo de coisa, até porque a maioria dos locais não utilizam. Grandes empresas acabam utilizando, mas depende muito da empresa. Enfim, é uma coisa que também não é muito complexa. São desenhos que são realizados e os símbolos que são utilizados são esses que ele indicou aí, tá? Para desenhar o processo, beleza? Então, o que é diagrama de bloco, simbologia. Aqui ele colocou um exemplo de como é feito esse desenho. Então, aí ele pegou o exemplo que ele colocou aqui: chupar uma bala, início, pegar a bala, retirar o papel, chupar a bala, jogar o papel no lixo, fim do processo. Mesma coisa, calcular a média das quatro notas, ok? E aqui ele vem com mais exercício em cima de blocos, pedindo para fazer os desenhos, ok? É, Esses desenhos, não, digamos assim, como a gente está fazendo a parte online, todo mundo teria que ter uma ferramenta para fazer isso, tá? Então, aqueles que se interessarem, quiserem fazer, ok, eu ajudo, eu colaboro, eu ajudo a fechar isso aqui, mas eu vou pular essa etapa, ok? E agora começa a parte, digamos assim, se aproximando da parte do código em si, tá?
Essa parte, o curso de lógica, quando a gente fala assim de lógica de programação, essa daqui é a parte fundamental, é a parte mais fundamental essa parte, tá? Porque aqui dá o princípio básico de como se programar, tá? Sem isso aqui, ninguém consegue programar, ninguém, tá? Na parte de lógica, como eu disse na aula anterior, a gente trabalha com aquela parte de lógica que é implícita, explícita, é uma questão de você se soltar ou não. Agora não. É um conhecimento básico de programação mesmo. Então é a parte de lógica voltado para a programação, ok? Então dentro da programação, o que acontece? A gente usa constantes, variáveis e tipos de dados, tá? É o que se refere a este tópico. Então vamos destrinchar cada um deles, que é coisa que a gente usa e usa muito. É o tempo inteiro. Quem está programando vai usar esses três tópicos: constantes, variáveis e tipos de dados. É o tempo inteiro. Tudo que você for fazer dentro de um código vai ter constante, variável e tipos de dados. Tudo. Quando se fala em Delphi, o Delphi é uma linguagem 100% tipada. Tudo no Delphi tem um tipo. Tá? Então, no começo, que eu vou falar muito, eu vou repetir isso muitas vezes, tá? Não se preocupe quando você alguma coisa que você não entenda no início, mais para frente você vai acabar pegando dentro do curso mesmo, tá? Então, mas levanta a mão quando não entender. Virar, manda um e-mail falando: Eduardo, eu não entendi tal coisa, não entendi tal parte, ou senão você dá uma pesquisadinha no Google. Hoje a gente tem muito material online, muito material mesmo. De novo, por isso que eu decidi não fazer mais uma apostila. Eu estava começando a fazer uma apostila e desisti da ideia. Achei melhor trabalhar com os links, coloco de quem o dono do material, até porque as aulas pertencem a um projeto social, sem fins lucrativos. Eu não estou usando isso para. De maneira nenhuma, isso aqui é comercial. Então, se algum autor, alguém se sentir ofendido, eu vou lá, eu vou tirar o vídeo, gravo um outro vídeo se for o caso, sem problema nenhum. Caso o Paulo me procure, por exemplo, que é o manual que eu estou usando, a apostila que eu estou usando é a dele, se ele me procurar e falar assim: olha, não quero que use o material, entendeu? Enfim, eu vou, tiro e gravo um outro vídeo, pego uma outra apostila na internet mesmo, que a gente, como eu mostrei na aula anterior, é só ir lá no Google e digitar apostila de álgebra de programação e vai aparecer várias. Inclusive a do nosso amigo aqui, Paulo, entendeu? Que fez essa apostila, publicou essa apostila, a última revisão dele é no ano de 2000, ok? Então vamos lá. Variáveis e constantes são os elementos básicos que um programa manipula. Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar um tipo de dado determinado. Variáveis devem receber nomes para poderem ser referenciadas e modificadas quando necessário. Um programa deve conter declarações que especificam de cada tipo são as variáveis que ele utilizará, e às vezes um valor inicial. Tipos podem ser, por exemplo, inteiros reais, caracteres, etc. As expressões combinam variáveis e constantes para calcular novos valores. Então, vamos lá, gente. Então, quando você cria uma variável, você tem que definir que tipo de dado essa variável vai receber, ok? Você consegue também passar alguns valores defaults, como se fosse uma inicialização dessa variável. Então, você atribui um valor a ela junto com a sua publicação. Okay? Então, na hora que você criar uma variável, você vira e fala assim: olha, a variável é do tipo inteiro, que ela é igual a zero. Ou seja, eu estou dizendo que eu estou criando uma variável do tipo inteiro, só vai receber números inteiros, nada de decimais, e que o início dela é zero. Ou seja, se eu não fizer nada com essa variável, ela já contém o valor zero. Ok? E variáveis. Desculpa, gente. 4.1. Constantes. Constante é um determinado valor fixo que não se modifica ao longo do tempo. Durante a execução de um programa, conforme o seu tipo, a constante é classificada como sendo numérica, lógica ou literal. Ok? Ou seja, você pega o constante, em vez de você definir um tipo, você já define diretamente o valor.
Tá? A principal diferença de uma constante e de uma variável é exatamente o que o nome diz. Constante é algo que não se modifica. Então, o valor que você atribuiu na hora que você definiu a constante é esse valor que ela vai ter o tempo inteiro. Variáveis, algo que varia, ou seja, você inicia ela com o valor zero, que é quando ela é do tipo inteiro, e depois você manipula esse valor. Você fala que variável é igual a 30 vezes 2 dividido por 15 e por aí vai. Ok? Não esquece de truncar, porque a variável é inteira caso dividir. Ok? Então, vamos lá. Um exemplo de constante, N1 mais N2 mais N3. Constante 3. Ok? Variáveis é a representação simbólica dos elementos de um certo conjunto. Cada variável corresponde a uma posição de memória cujo conteúdo pode ser alterado ao longo do tempo durante a execução de um programa. Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante. Ou seja, a variável possui sempre aquele valor naquele momento. Então vamos lá, antes de usar a variável, que eu defini como inteiro, inicializando com zero, antes de fazer qualquer coisa com ela, ela é zero. Entendeu? Então, se eu for extrair algum dado dela, vai ser zero. A partir do momento que eu faço um cálculo, fazer um cálculo simples, vai 30 mais 30, ou seja, essa variável passa a ter o valor de 60. Ela não tem mais o valor zero, ela não é um conjunto de informações. O valor daquela variável, a partir daquele momento, passa a ser 60, não mais zero. Esquece o zero. O zero, ele não guarda essa informação, entendeu? Então, vamos lá. E aqui tem o exemplo. Variáveis. Total igual a produto vezes quantidade. Tá? Variável. Conteúdo da variável. Nome igual a José. Idade igual a 50. Tá? Opa. Vou usar aqui o teclado que é melhor que o mouse. Vamos lá. Tipos de variáveis. As variáveis constantes podem ser basicamente de 4 tipos: numérico, caracteres, alfanuméricos ou lógicos. Tá? Numéricos, sendo qualquer número, sendo positivo ou negativo, com casos decimais ou sem casos decimais. Tá? Então, o numérico engloba tudo. Depois a gente tem as subdivisões aqui dentro, que a gente já vai entrar nele. Caracteres, qualquer tipo de caractere, alfanumérico, mesma coisa, tudo que você possui no teclado. Tá? Aconselho a todos a darem uma pesquisada sobre tabela ASCII 2. Lá vocês vão encontrar o código ASCII para todos os caracteres e vai verificar também todos os caracteres existentes. Tá? Tá? O lógico a gente já vai entrar muito nessa parte aí também, que é verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Numéricos. Especifica. Opa, gaguejei, desculpa aí, gente. Especifica. Tá difícil. Especificas. Meu Deus do céu, gente. Gravando um vídeo fazer isso? Mas acontece. Específicas para armazenamento de números, que posteriormente poderão ser utilizadas para cálculos. Podem ser ainda classificadas como inteiros ou reais, ou seja, com casas decimais ou sem casas decimais. As variáveis do tipo inteiro são para armazenamento de números inteiros e as reais para o armazenamento de números que possuem casas decimais. Ou seja, é bem específico. Você não consegue armazenar uma variável com um valor com casa decimal numa variável do tipo inteiro. Dentro de uma variável do tipo real, você consegue armazenar um inteiro, óbvio. Tá? Mais para frente, vou explicar um pouquinho o porquê disso, tá, gente? Mas tem muito a ver com espaço. Que a gente tinha um problema muito grande de espaço até 2000, até a entrada do Windows 95. 95 a gente já tinha, 95, 98. Eu diria assim que as coisas começam a melhorar um pouquinho a partir do Windows 2000, tá, gente? A partir do Windows 2000 que a gente começa a melhorar um pouquinho mais. Mas até então a gente tinha um problema de espaço muito grande, muito grande. Então quando a gente ia escrever um código, a gente tinha que pensar 55 mil vezes antes de declarar uma variável por causa de tamanho. Entendeu?
Hoje em dia as pessoas nem ligam mais para isso, tá? Acham que é bobeira porque você tem HDs com terabytes, processadores de gigabytes, e antigamente a gente era tudo na base do kbyte e olhe lá, entendeu? Quando não era só byte. Então a vida não era fácil. Melhorou bastante essa parte, diga-se passagem. Então vamos lá. Caracteres específicas, ou específicas, tá difícil essas específicas, para armazenamento de conjunto de caracteres que não contêm números literais. Exemplo, nomes. Você pode. 01, ele é um número? Não, ele é caractere porque ele começa com zero. Ok? Você pode ter um número, mas que você transforma ele em caractere. Aí beleza, ele vai aceitar. Um, dois, três, quatro. Tá? Nome, espaço 01, ele é um caractere. Ok? Alfanumérico, específicas para dados que contenham letras e números. Tá? Esse caso não é o caso do Delphi, por isso que eu estou colocando caracteres igual a alfanuméricos. O Delphi, caractere é alfanumérico sempre. Tá? Então você não tem essa divisão de poder usar só letra ou só número, entendeu? Não, você faz a sua combinação, ok? Lógicos é o famoso verdadeiro ou falso, tá? Coisa que a gente vai usar muito, muito mesmo, também. Tá? Declaração de variáveis. As variáveis só podem armazenar valores de um mesmo tipo, de maneira que também são classificadas como sendo numéricas, lógicas e literais. Beleza? Isso aqui é igual em todas as linguagens, tá, gente? E temos aqui o nosso primeiro exercício. O que é uma constante? Dê dois exemplos de constantes. O que é uma variável? Dê dois exemplos. Faça um teste de mesa no diagrama de bloco abaixo e preencha a tabela ao lado com os dados do teste. Seguinte, como eu deixei claro na última aula, quem for fazer a prova online, fazer isso, escrever um e-mail para mim com esses resultados, tá? Não se preocupe com a parte dos desenhos, coloquem só as respostas, tá? Então, para facilitar a vida. Quem estiver fazendo aula presencial, grava o arquivo. Na hora da aula a gente vai corrigir cada um desses exercícios juntos na aula presencial, ok? Exercício 4. Sabemos que o José tem direito a 15% de reajuste de salário. Complete o diagrama abaixo. Boa. Entendeu? Ou seja, começar a pensar aqui, gente, nesse exercício 4, ok? Lembrando, a parte do desenho, ele só tá desenhando a parte lógica. Então, é uma forma que a gente tem de literalmente fazer um desenho onde você define cada uma das nossas etapas, tá? Mas não se prendam ao desenho se não quiser. Essa etapa não vai ter muita diferença, ok? Vamos lá. 5. Tópico 5. Operadores, tá? Ainda estamos na parte bem básica ainda, tá? Os operadores são meios pelo qual incrementamos, decrementamos, comparamos e avaliamos dados dentro do computador. Temos três tipos de operadores: operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Vamos lá. Operadores aritméticos são aqueles que a gente já conhece no nosso dia a dia, desde a primeira série, nas primeiras aulas de matemática, né? Quando a gente começa a aprender tabuada, a gente já começa a ver essas coisas, né? Esses operadores. Quais são? Adição, mais. Sinalzinho de mais. Vamos aqui, ó, sinalzinho de mais. Subtração menos, multiplicação ao invés do x, a gente usa o asterisco. Divisão aqui é a barra. Exponenciação, asterisco, exceção, pula esse cara aqui, porque no Pascal é diferente, tá? Mais para frente a gente vai ver isso aí. Hierarquia dos operadores aritméticos. Parênteses, exponenciação, multiplicação, divisão, o que aparecer primeiro, mais ou menos o que aparecer primeiro. Exemplo, total igual a preço vezes quantidade. 1 mais 7 vezes 2, exponencial de 2 menos 1. No Pascal é um pouquinho diferente, tem um método próprio para isso chamado Power. Tá?
Depois, ele dá um outro exemplo aqui, 3 vezes, abre parênteses, 1 menos 2, fecha parênteses, mais 4 vezes 2 é igual a 5, ok? Então, quando você tiver com o Delphi aberto, aí se você fizer esses cálculos aqui, vocês vão reparar que os valores vão bater corretamente, ok? Não vou fazer isso agora, porque isso a gente vai fazer muito para frente. Operadores relacionais. O que são os nossos operadores relacionais? O próprio nome já diz, são os que a gente faz algum tipo de correlação. Que é o quê? Igual, diferente ou desculpa, diferente de, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, tá? A simbologia deles é igual, sinal de igual. Diferente, menor, maior. Esquece o tralha no Pascal. No Pascal a gente não tem o tralha, é só menor ou igual. Ou menor, desculpem gente, menor ou maior. E maior, né? Maior que, sinal de maior, menor que, sinal de menor. Maior ou igual, sinal de maior ou igual. Menor ou igual, sinal de menor ou igual. Beleza? Exemplo, duas variáveis A igual a 5 e B igual a 3. Os resultados das expressões seriam A é igual a B? Falso. A é diferente de B? Verdadeiro, porque A é igual a 5, B é igual a 3. A é maior que B? Sim, verdadeiro, porque A é 5 e B é 3. Tá? A é menor que B? Falso. As mesmas razões. A maior ou igual a B? Verdadeiro. A menor ou igual a B? Falso. Ok? Aí aqui ele vem com a simbologia de novo para exemplificar o que ele exemplificar. Símbolo utilizado para comparação entre expressões. Campo, campo com campo. Se a resposta for sim, vai para a direita. Se for não, vem para baixo. Campo com constante numérica. Aí ele faz uma outra coisa aqui, ó. Código maior que 100. Sim, vai para a direita. Se não, vai para baixo. Mesma coisa embaixo. Campo com constantes alfanuméricos. Nome igual a José, se for sim, para a direita. Se não, para baixo. Ok? Operadores lógicos. Lembrando que esses, quando a gente fala em programação, tá, gente, eu até desconheço alguma ferramenta que não use o inglês, tá? Então, eu tenho 99,99% que todo o código é feito em inglês com esses operadores. Tá? Mas, enfim, como eu não conheço o planeta inteiro, então eu estou dando margem aí de 1%. Os operadores lógicos servem para combinar resultados de expressões, retornando-se o resultado final se é verdadeiro ou falso. Os operadores lógicos são AND, OR e NOT, em português, e, ou e não. Tá? Então, eu quero uma expressão AND. E é verdadeiro se todas as condições fossem verdadeiras. Ou seja, quando a gente trabalhar com mais de uma condição. Tá? Aqui para baixo, logo aqui embaixo, vocês podem ver que já tem um exemplo lá que A é igual a B e B é maior que C. Entendeu? A gente já vai entrar nele ali embaixo, vai ficar mais fácil para entender. Ou a gente pode perguntar se é ou. Tá? Quando a gente usa o ou? Quando a gente tem duas questões, mas uma delas retornando verdadeiro já tem de nossa condição. A diferente de B ou B menor do que C é verdadeiro, se uma delas retornarem verdadeiro. Ok? E o not é quando a gente trabalha com negativo. Tá? Uma expressão not inverte o valor da expressão ou condição. Se verdadeira, inverte para falso e vice-versa. O exemplo anterior, A era igual a B? Não. Se eu colocar not A igual a B, sim, é verdadeiro. Porque ele pega o verdadeiro lá dentro e muda, ou ele pega o falso lá dentro, que A não é igual a B, mas então ele vai retornar falso. Com o not, ele passa a retornar verdadeiro. Ok? Não se preocupem, caso não entendam essa parte, não tem problema nenhum, que na prática vocês vão entender isso muito fácil. Muito fácil mesmo, porque é algo que vai estar enraizado na mente de todo mundo. Tá? Então não se preocupem em se falar assim, tá ficando difícil, complicado. Não, relaxa, calma, entendeu? Que depois as coisas se ajeitam e a gente acaba entendendo esses operadores. O principal aqui, o primordial, é saber o quê? Que a gente pode trabalhar
Não com uma condição, mas a gente pode trabalhar com N condições, entendeu? Supomos, vamos pensar num algoritmo rápido, simples aqui, rápido. É, Eduardo é maior do que 18 anos? Isso é uma condição que a gente está fazendo. Olha, o Eduardo é maior que 18 anos e Eduardo é menor do que 65 anos. Por que isso aqui? Só para saber se o Eduardo é aposentado ou não. Assim, ó, o Eduardo ainda está no mercado de trabalho. Tá? É um exemplo que acabei de demonstrar aqui de algo que você possa fazer quando você quer alguém só que seja maior de idade que esteja no mercado de trabalho, para uma determinada campanha de algum qualquer. Entendeu? Então são coisas muito naturais. Essas condições, esses questionamentos é algo que a gente faz muito o tempo inteiro. Ok? Então não se preocupe. Ah, tá complicado, tá difícil, não estou entendendo. Beleza, calma, relaxa, que em breve tudo vai ficar bem mais fácil. Na prática a gente aprende isso aqui com o pé nas costas. Ok? Então, continuando, dando sequência. A tabela abaixo mostra todos os valores possíveis criados pelos três operadores lógicos, e, OR e NOT. Né? Primeiro valor, T. E. Segundo valor, T. Resultado é o quê? T. Embaixo. Primeiro valor, T, E, F. O segundo valor, F. Primeiro valor, F e T. F. Por quê? Boa pergunta. F e F? Sim, sempre vem o primeiro. T, OR, T, vai dar T. T, OR, F, aí agora começamos a inverter, vem o primeiro, T. F, OR, T, de novo, T, por causa do OR agora. F, OR, F, F, porque os dois são iguais. T, NOT, F, se eu estou invertendo o valor. F, NOT, T. Tá? Lembrando que esse TF, gente, é true ou false. Tá? Lembrando que isso é sempre em inglês. Tá? Essas partes a gente vai trabalhar muito em inglês. Apesar que em português o true é verdadeiro, então teria que ser o V, entendeu? Aqui no quadro. Mas ele montou como true e false. E é algo que a gente vai usar muito. Verdadeiro e falso a gente usa muito, que a gente depois nem liga mais. O true passa a ser enraizado, tá, gente? É bem enraizado mesmo. Você nem esquenta mais a cabeça de tanto que usa isso aqui. Exemplo. Suponha que temos três variáveis, A igual a 5, B igual a 8 e C igual a 1. Aqui, ó, as expressões que ele está colocando. O resultado da expressão seria o quê? A igual a B e B maior que C? Falso. Por que falso? A igual a B? Não. B é maior que C? Sim. Só que eu estou perguntando E. É uma condição que as duas têm que retornar verdadeira. A não está retornando igual a B. A não é igual a B. Então, vai dar falso. Não importa se a segunda condição foi atendida, a primeira já não foi. A diferente de B? Sim, porque 5, A é igual a 5 e B é igual a 8. B é menor do que C? Não, não é. B é maior. Só que a gente colocou um OR agora, por isso que é verdadeiro. Uma das duas tem que retornar verdadeira. Então A é diferente de B. Então, beleza. A maior que B, not, verdadeiro, que se inverte. Ok? A menor que B, não. Com o not, inverte o valor. Então passa a ser sim. Ok? A menor que B e B maior que C, verdadeiro. A maior ou igual a B ou B igual a C, as duas são falsas, porque A não é maior que B e B também não é igual a C. A menor ou igual a B, not, também é falso, ok? Porque A é menor do que B. Mas como tem o not, se inverteu, então dá falso, ok? Exercícios. Gente, agora aqui é é fundamental, é fundamental que a gente, que vocês façam esse exercício aqui de lógica, porque a gente vai usar e usar muito, mas muito mesmo, tá bom, gente? Preciso muito que vocês façam esse exercício, tentem montar esse quadro, se esforcem para isso,
porque, como eu disse, a base da programação começa aqui, ok? Com esses 3 exercícios aqui. Agora a coisa começa a ficar bem mais, digamos assim, bem mais direcionada para a programação, tá? Então, tendo as variáveis salário, imposto de renda e salário líquido, e considerando os valores abaixo, informe se as expressões são verdadeiras ou falsas, ok? Tá bem simplesinho, não é complicado, é só pensar devagar e com calma. Se for o caso, usa um papel e vai desenhando, ok? Sabendo que A igual a 3, B igual a 7 e C igual a 4, informe as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas. Mesma coisa. Sabendo que A igual a 5, B igual a 4, C igual a 3 e D igual a 6, informe se as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas. Ok? Gente, como eu fiz no vídeo anterior, 2 etapas, dou uma paradinha, entendeu? Aí continuamos no próximo vídeo, ok?